Want to welcome everybody today. Quero dar as boas-vindas a todo mundo hoje. Wish you all a happy Sabbath Desejar um feliz and everybody sábado who's joined us online. também a quem está online. If everybody could remain seated Eu gostaria que vocês permanecessem as we sentados e pray. sentadas, porque vamos orar. Holy God, we thank you that you are with us today. Deus Santo, nós te agradecemos porque estás conosco hoje But we thank you that we have the privilege of being here with you. e agradecemos porque temos o privilégio de estar Be aqui with us and bless contigo. us Fica conosco e nos as we abençoa continue to study your word. ao continuarmos estudando a tua In palavra. Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. This is study number 6. This is the third of my presentations. Hoje é o sexto estudo, mais a minha terceira apresentação. In yesterday's class, Na aula de ontem, we went to Isaiah chapter 46, fomos para Isaías 46 and I think it's fair to say that there was some confusion, or at least questions, on the structure of that chapter and verse. e eu acho que é justo dizer que houveram algumas perguntas e dificuldades na estrutura desse capítulo e verso. Why did we go to Isaiah 46? What drew us there? Por que fomos para Isaías 46? O que nos levou para aí? We're in Revelation chapter 13 and 17. Estamos em Apocalipse 13 e 17. You are required to understand the structure of those chapters. E vocês são requeridos a entender a estrutura desses capítulos. The repeating story is laid out to us. Como é que essa história repetitiva, ela é colocada para nós? There is a singular view from the beginning to the end, which I've called a panoramic view. Há uma visão singular de princípio a fim, que eu chamo de panorâmica, And there's a dispensational view. e há uma visão You dispensacional. can read in the verses themselves Dá para ler nos versos em si that you're at a specific point in time. que você está num ponto específico de Translating tempo, by definition means it's a dispensational view of the story that's being given. e que eu digo que é uma visão dispensacional de uma história que está sendo dada. We didn't go into any great proof, Nós não entramos em detalhes para but as you provar isso, read both chapters, mas ao lermos ambos os capítulos, you can see that the point at which you are at mas dá para ver que o ponto onde nos is encontramos neither the beginning nor the end. não é nem princípio nem fim. So if this was the beginning, this was the end, Então, se isso fosse o princípio e aqui o fim, in both stories, em ambas as histórias, Revelation 13 and 17, Revelação 13 e 17, we are here nós estamos aqui, in the middle somewhere. na metade, So no meio. I call this past, present, and future. E eu chamei isso passado, presente e futuro. Both chapters have the same structure. Ambos os capítulos têm a mesma estrutura. And because we're here in the middle, E porque nós estamos aqui no meio, we know that there are these repeating concepts or patterns in this story that's being given to us. sabemos que existem esses padrões repetitivos que nos são dados. Yesterday, I chose to call this 1, 2, and 3. Ontem eu escolhi chamar a isso 1, 2 e 3. You can call them 3 waymarks Vocês poderiam dizer que são 3 marcos or 3 points in this story, ou 3 pontos the na beginning história, and the end of the story,
and somewhere in the middle. o princípio e o fim da história e algo no meio. And I asked the question, E eu questionei why were these chapters structured in this way? por que que esses capítulos foram estruturados dessa So as forma. we were trying to understand the answer to that question, Então, ao tentarmos entender a resposta para essa pergunta, it seemed prudent to me that we would go to Isaiah 46 to a mim help me us. pareceu prudente irmos para Isaías 46 para nos ajudar. And someone gave us the verse. E alguém nos deu o verso, So that's why we went to Isaiah. e por isso nós fomos para Isaías. Someone asked me that question specifically, so hopefully that answers the sequence of events that took us to Isaiah. Alguém me fez essa pergunta especificamente, eu espero que isso responda à sequência do porquê que fomos para Isaías. Any questions on that? Perguntas em relação a isso? When we try to, when I asked people here to try to explain how Isaiah works and why it's done this way, Quando eu questionei as pessoas aqui por que Isaías e por que que isso é feito dessa forma, we struggled initially to give adequate answers. inicialmente tivemos dificuldade em dar respostas adequadas. So there are certain characteristics that you need to understand in order for this to work. Então, existem certas características que são necessárias entender para que isso possa funcionar. If you remember, it was towards the end of the study Se vocês lembram, foi quase no final do estudo that we made an important point, or we came to hopefully some kind of agreement. que nós fizemos um ponto importante e que eu espero que pelo menos tenhamos chegado a algum tipo de acordo. So we redrew the line to look more like this. Então, a gente refez a linha para se parecer mais assim. And we said, in order for this to work, E nós dissemos que para que isso pudesse funcionar, points 2 and 3 need to be close together. o ponto 2 e 3 precisariam estar mais And the reason for that pertinho. E a razão disso is because points 1 and 3 é porque o ponto 1 e were 3 too far apart. estavam muito distantes. Does anybody have any questions on that? Alguém que tenha perguntas em relação a isso? Cobus wanted to give an example from Acts 27. O Cobus queria dar um exemplo de Atos 27. And I didn't let him do that. E eu não permiti que ele fizesse isso. And perhaps I didn't explain well why not. E capaz que eu não expliquei muito bem o porquê que não. If you have to go to an example to explain your thesis, your idea, Se você tem que ir para um exemplo para explicar a sua ideia ou a sua tese, you will end up getting into a problem, and you're almost certain to make a mistake. você acaba se deparando com um problema e certamente vai cometer um erro. Because some kind of bias or prejudice or preconceived idea will enter into your model. Porque com certeza alguma ideia pré-concebida, algum conceito pré-concebido vai entrar no seu modelo. This is why you shouldn't be using even media articles to prove what you believe. E é por isso que não deveríamos nem usar artigos da mídia para provar aquilo em que acreditamos. They can be used as secondary or tertiary witnesses, but you can't use them initially. Podem ser usados como segundas testemunhas ou testemunhas terciárias, mas não como primeira So testemunha. eventually we did go to an example because I think people weren't getting how this works.
Eventualmente, a gente sim foi para um exemplo, porque eu acho que as pessoas não estavam entendendo como isso estava funcionando. Hopefully, you'll all remember E eu espero que vocês consigam lembrar that we went to the story of Daniel 3. que fomos para a história de Daniel 3. So we had Daniel 3 as the beginning, Então, tínhamos Daniel 3 como o início, which is the image of the beast, que é a imagem da the besta, statue of Nebuchadnezzar. a estátua de Nabucodonosor. I used that term E eu usei esse termo because of my own biases, por causa das minhas próprias ideias because I preconcebidas, think I understand Revelation 13, porque eu creio entender Apocalipse because 13, the term image of the beast isn't found in Daniel 3. It's not at the beginning, it's at the end. porque esse termo, imagem da besta, nós não encontramos no início de Daniel, é no final. Everybody agree with that? Concordam com isso? It's a term that comes from Revelation 13. É um termo que a gente tira de Apocalipse 13. So just to do all that's on the board now, Então, para fazer tudo isso no quadro agora, which direction have we gone? em que direção a gente vai? Have we gone from declaring the end from the beginning, Será que a gente está indo de declarar o fim desde o princípio? or declaring the beginning from the end? Ou declarando o princípio desde o fim? First option or second option? Primeira opção ou segunda opção? Put your hands up if it's the first option. Levante a mão se é a primeira opção. Put your hands up if it's the second option. Levante a mão se é a segunda Okay, opção. so hopefully the one person that said it was the first option Então, espero que a pessoa que disse que é a primeira opção will be able to explain. possa explicar. Isaiah says, Isaías diz sometime in the past, que em algum momento the no beginning, passado, o início, God said something. Deus disse algo. And what God said, E o que Deus we'll disse, call it a prediction vamos chamar de or a predição prophecy. ou God profecia. says something will happen. Deus disse algo vai acontecer And that prediction comes to e essa pass at the end. predição vai acontecer no final. So there's a prediction. Então há uma predição. And what would be the end? What would we call that? E o que chamaríamos ao Shout out fim? one word. Diga em uma Fulfillment. palavra. Good. Cumprimento. There's a prediction and there's a fulfillment. Há uma predição e um cumprimento. So at that stage, it's relatively straightforward. Então, até esse ponto está na In the cara, é specific claro. example that's given in Isaiah, Nesse exemplo específico que é dado em Isaías. this prediction, Essa I'm not predição, going to ask what it is, não vou questionar o que é, but who's giving the prediction. mas quem está dando a I'm predição? assuming we generally know, so you can just shout out that answer. One word. Me digam em uma palavra, porque eu acho que a gente sabe a resposta. Who is giving the prediction? Quem está dando a predição? Nobody knows? Ninguém sabe? Someone said? Which one? O que responderam? Shout out louder. Fale mais alto. Someone said Daniel? Alguém disse Daniel? Who was alive first, Daniel or Isaiah? Quem estava vivo primeiro, Daniel ou Isaías? Isaiah? So it couldn't Isaías? have been Daniel. Então não poderia ter sido Daniel's not even Daniel. born yet, I don't think. Daniel, creio que ainda nem tinha nascido. Someone else. Outra pessoa? We talked about it this morning. Nós falamos sobre isso essa manhã, But he already knew. mas ele já sabia. So I assumed this is not a new study.
Então, eu creio que So when esse it was não é um first estudo taught novo. many, many years ago, Quando foi ensinada há muitos anos atrás, the teacher directed the students to the actual passage o that's the professor prediction. guiava os alunos para a passagem onde a predição estava If it's escrita. Moses, can someone tell me the book? Se é Moisés, alguém pode me dizer o livro? I'll ask another question. What is the prophecy that Isaiah is directing us to? Qual é a profecia a qual Isaías nos está direcionando? Punishment. Um castigo. So let's go back to the book. Então vamos voltar para o livro. Which book? Qual livro? Deuteronomy. Deuteronômio. Okay, so in the book of Deuteronomy, Então, no livro de Moses is going to predict, Deuteronômio, Moisés vai predizer, despite all of this good things that God's going to do for you, has done for you, vai falar de todas essas coisas boas que Deus tem you're going to break feito the por covenant. ti, e você vai quebrar essa When that aliança. happens, Quando isso acontecer, you're going to get punished. você vai ser castigado. So it's in Deuteronomy that that prophecy is given. Então, é em Deuteronômio que essa profecia é dada, So that's what Isaiah 46 is. e é isso que é Isaías 46. Standard Protestant view. É uma visão normal protestante, So we're a going to do visão something base, very different que nós vamos fazer algo bem in the diferente movement. no movimento. We're going to change the words of the verse Nós vamos mudar as palavras do verso, because this verse says porque esse verso diz: God sees everything right from the beginning all the way through history to the end. porque Deus enxerga tudo desde o princípio, através da história até That's o what the final. verse actually says. Porque é o que o verso diz, na A verdade, prediction and a fulfillment. uma predição e um cumprimento. We don't do that. Nós não fazemos isso. What do we do? O que que nós fazemos? When we say Alpha and Omega, Quando a gente diz alfa e ômega, and someone used in a question, I think it was yesterday, said the line of restoration. e alguém ontem, numa pergunta, falou ou And I mencionou said, linhas de what is restauração. that? E eu questionei o que é isso, And the person said, e a pessoa disse: line of restoration is a linha de restauração é. the person said, so A shout pessoa out, disse, então pode dizer whoever you were. novamente. I'll give you a clue. Begins with Eu vou E. dar uma dica. Começa com Eden I. to Eden. Thank you. Começa com E. So Éden we ou turn Éden. Isaiah 46 into like a Eden to Eden model, Nós fizemos de Isaías 46 esse modelo de Éden a Éden, which isn't just a prediction and a fulfillment, is it? que não é só uma predição e um cumprimento, certo? So I'm going to do this and say points. Eu vou fazer isso e dizer pontos. There's a prediction and it's going to point to the fulfillment. Na verdade, que é uma predição e aponta para um cumprimento. We don't say the beginning points to the end. Nós não dizemos que o início aponta para o fim, We say they're equal. dizemos que é igual. Eden and Eden, they're the same thing. Éden ao Éden So seria a there's mesma something at the coisa. beginning that Há algo no looks the início same as the end. que se parece com o final. And that's different to a thus saith the Lord of verse 10. Isso é diferente de um assim diz o Senhor do final. Are we okay with that? Tudo bem até aqui? Except Curtis. Exceto o Curtis. So
the verse says one thing, Então, o verso diz uma coisa, and I get the logic, what we do. I understand that. eu entendo a lógica e entendo o que a gente But what faz, steps do you go to reinvent the verse into that? mas quais são os passos que a gente toma para reinventar esse verso? So I was careless when the way I just expressed it now. Eu não tive tanto cuidado da forma como eu expressei isso agora. A clever person Uma pessoa inteligente could actually read the King James words and get what we do. poderia, na verdade, ler o King James e ver o que a gente faz. Perhaps I was being overly kind to a Protestant view of this. Eu estava tentando, pelo menos, ser um pouco gentil à visão protestante em relação a isso. In reality, I don't think you need to manipulate the words that much to get to where we were. Porque, na verdade, eu acho que a gente nem precisa manipular tantas palavras para chegar até onde nós estamos. Okay? So, we just did Eden to Eden, Então, nós mencionamos o Éden ao Éden, but we're in Revelation. mas nós estamos em So what do we want to Apocalipse. do? Então, o que que a gente quer fazer? Not going to do Eden to Eden in Revelation. Não vamos fazer Éden ao Éden estando em Apocalipse. We're not in Isaiah now. Não estamos mais em We've Isaías. just used Isaiah as a template and a model. Usamos Isaías apenas como um modelo. What would we put now? Revelation 13, 17. Mas para Apocalipse. Vamos colocar o que agora? Apocalipse 13, Let me check. 17. Before Vou I send you on a verificar wild goose primeiro, antes que eu diga a coisa errada. chase. Just make sure that we can get it. So did you say something? I'm hoping someone else will. Just the 2 words with the same word. Me diga pelo menos duas palavras. Nobody wants to even have a guess. Ninguém quer nem tentar adivinhar? Just tell me it'll be one word. Just shout out one word. Ou então me Oh, digam question apenas again. uma palavra. Ou querem a pergunta novamente? Isaiah 46, Isaías 46, a basic reading says it points to. numa leitura básica, diz que aponta para. The beginning points to the end, Princípio aponta para o fim, which is prediction and fulfillment. que é uma predição e um cumprimento. And they're not the same thing. E não são a mesma coisa. I'll put they. Vou colocar aqui eles. They say this. Eles dizem isso. We say it's equal. Mas nós dizemos que é Because igual. when we read the verse, we can read verse 10 and we can see equals. Porque nós conseguimos ler o verso 10 e ver que são iguais. If you can't see equals in the verse, you can't do any of this. Se você não consegue ver esses sinais de igual no verso, você não pode fazer então nada disso. So I'm laboring the point because it's not sufficient for us to just say we understand what the end looks like. I want us to know how we do that. Então, não tem como apontar para que o final se vai parecer, mas eu quero saber como é que a gente consegue fazer isso. And whether you realize it or not, a lot of what we understand today, what we teach, is built upon these concepts, these models. Porque muito daquilo que a gente ensina hoje é baseado nesses modelos, nesses conceitos. So when you do equal, so when Elder Tess did Eden to Eden, she's doing all of this, even if she didn't know she was doing it, or if she didn't explain it to you. Então, a Ancia Tess fez isso, desse modelo Éden ao Éden, e ela conseguiu chegar a esse conceito, ainda que ela não tenha explicado isso inteiramente para vocês. I believe she understood what she was doing, but she didn't
take the opportunity to explain it. Eu entendo que ela sabia bem o que estava fazendo e que entendia bem isso, mas não tomou a oportunidade not para what her role explicar, porque esse nem era o papel So, dela. Eden to Eden. Então, Éden Give ao me one Éden. from Revelation 17. Me dê uma palavra de Apocalipse 17. Just one word. Uma palavra. Like Eden, Eden. Éden. Éden. Okay, give us a verse. Me dê um verso. We're in chapter 17. Verse. Estamos no capítulo 17, verso Verse 8. Verso I don't 8. know what verse 8 says, but Não sei o que diz verso 8, mas verse 8. So if you were going to say verse 8, Tato, what's the word? se você então quer dizer verso 8, qual é a palavra? I'm trying to get there myself now. Eu estou tentando chegar lá. Curtis can How do you know it was verse 8 if you don't know what the word No. was? Como você sabe se é o verso 8, não sabendo a palavra? because Então? of Doesn't matter. That doesn't matter. Tell me what the word is. Não importa, me diga só a palavra. no, I was just guessing, but then let me try. It was a bad guess. Eu estava só supondo, mas Okay, deixa eu let me try. tentar. I think Mas você, it's- mas I você, want one word. was. eu quero só uma palavra. Was. Was. Yes. Você disse que a palavra So é you want me to era? put was? Você quer que eu coloque aqui era? Did it? Yes, it's beginning and the end. Was and is. Was and is, yes. Who's speaking? It's me. I'll say that was and is. Porque eu Is? estava One dizendo word. era you want, e é. you want one word. Okay. Curtis is changing his mind. Someone over here had their hand up. Cristo está fazendo ele mudar. So I'm going to erase those. Just one word. Eu só quero uma palavra, então eu vou apagar isso. Beast. Outra pessoa aqui? Beast. Besta. So beast to beast. Besta, a besta? I thought she was laughing. Eu acho que alguém aí está rindo. Verse 5. Verso 5. Babylon Babilônia, to Babylon. a Babilônia. Verse 5. Verso 5. Upon her forehead was the name written, Mystery Babylon. E sobre a sua testa havia o nome escrito, Mistério, Babilônia Grande. Okay? Tudo bem? If you're happy with Babylon to Babylon, I want to just it wasn't a big point. Não era um grande ponto. There may be others, it's not a Babilônia big a point. Babilônia. Talvez hajam até outras, The back. não é um grande ponto. There's two hands. Aí atrás, duas mãos levantadas. No. The microphone. Você precisa do microfone. Oh, I was asking if you can please repeat the question. Yes. For whom? Eu queria saber se você poderia Others who responder. didn't get it properly. Você pode Okay. repetir a pergunta you tanto both para mim had e para hands, I outras wasn't sure if you heard pessoas que não something. entenderam bem? So Isaiah 46 says there's a prediction and there's a fulfillment of the prediction. Isaías 46 diz que há uma predição e um cumprimento dessa predição. In the future, you're going to be really bad and God's going to punish you. No futuro você vai se comportar realmente muito mal e Deus vai te castigar. Useful. It's useful, Isso é but not de particularly ajuda, helpful. mas não tanto. If we could understand the verse to mean the beginning looks like the end, Se a becomes gente very useful. conseguisse
ver que o verso já quer dizer que o princípio é igual ao fim, então seria ainda de maior ajuda. Start again. Start again. So if we could say that the beginning actually looks like the end, it's not just predicting the end, Se a gente pudesse dizer que o princípio se parece com o fim, não seria apenas predizer then the o verse fim, becomes really useful. então o verso seria de grande ajuda. It's a methodology or a technique that you can take anywhere with you. É uma tecnologia, uma metodologia que você pode you can levar open sempre up- consigo. Any concept or any verse or any story. E você pode abrir qualquer história e qualquer verso. É tipo uma chave. So we go from beginning points to the end, and makes it the beginning equals the end. Então, nós dizemos que o princípio apontou ao fim. I gave you an example that Elder Tess used, Eden to Eden. E eu dei um exemplo que é usado pela anciã Tess, Éden ao Éden. I want to remind us, E eu quero nos we say relembrar Elder Tess did that, que dizemos que a anciã Tess fez isso, but if you've been in this movement any length of time, you know that we used to teach this long before. mas se vocês estão nesse movimento há algum tempo, sabem que a gente já ensinava isso bem antes dela trazer esse conceito. She just took an old study and tidied it up and refined it, Ela apenas pegou num estudo antigo e refinou esse estudo, which you're required to do to make sense of them. que é o que você é requerido a fazer para ter senso dessa história. And then I asked, can we come up with one? E depois eu questionei, será que a gente também poderia fazer isso? And I think a good one in the study that we're doing is Babylon to Babylon. E eu acho que uma boa palavra seria Babilônia a Babilônia, pelo menos no estudo que a gente Everybody está okay with fazendo. that? Todo mundo So bem if com I were isso? to just throw something into this mix, Então, se eu tivesse que jogar algo aqui no meio, so we've got this arrow nós temos aqui essa seta that points the beginning to the end, que aponta o princípio ao fim. and then what you can do E depois o que você is to say pode if the fazer beginning is the same as the end, é dizer que se o início é igual ao final, we developed this even further in the past, nós desenvolvemos isso ainda mais no passado and we said it's the daily e dissemos que é o contínuo. or the continual. If we're okay with that. Todo mundo bem? We know specifically Sabemos that especificamente this is the woman. que isso é a mulher, So this is a really old study that was done. que é um estudo bem antigo que foi feito. So the woman Então, a is the mulher daily. é o contínuo. She's Babylon at the end, she's Babylon at the beginning. Ela é Babilônia no fim e é Babilônia no início. And if you're willing to see it, E se vocês estão dispostos a ver, the statue of gold a estátua de says ouro that it's diz Babylon all the way through. que é Babilônia até o final. Okay. So that's why we did that. That's okay. Então, é por isso que nós fizemos isso. You have to be able to see or know that number 2 and number 3 have to be close to each other. Nós temos que conseguir ver que o número 2 e 3 tem que Otherwise, estar these pertinho. rules don't work. Senão, isso não vai funcionar. Number 1, Número 1, when we do Eden to Eden or Babylon to Babylon, it sounds really good, quando a gente diz Éden ao Éden ou Babilônia a Babilônia, isso soa bem, but it's really easy to make mistakes. mas é fácil cometer erros. We still use the term Sunday law. Nós ainda utilizamos o termo lei dominical. We know there's no law and there's no Sunday. Sabemos que não há lei e não há domingo. So I was Então, asked a question. me foi feita uma pergunta. In the past, No passado, last week past, passado que é semana we passada, used to say that the message or the test is about equality. nós dizíamos que a mensagem e o teste tem que ver com igualdade.
When did that change? Quando é que isso mudou? That was the question. Essa foi a pergunta, Because it's clear now porque agora está that we don't even claro talk about equality anymore. que a gente nem sequer fala mais de We talk igualdade, falamos de Elections. eleições. Got these 5 people talking about politics and elections. So something must have changed in the movement. Temos 5 pessoas dando aula sobre eleições. Então, algo deve ter mudado And no nobody told the movimento. person. Só que ninguém disse à Nobody told them pessoa. that we'd changed our message. Ninguém disse que a gente havia mudado a nossa mensagem. That was their question. Essa era a pergunta. Is that correct? Está correto? So the problem is, O problema é, if you don't understand se você não entende the relationship between 2 and 3, o relacionamento entre o 2 e o the 3, necessity of having a structure that works that way, a necessidade de ter uma estrutura que funciona dessa forma, when you get to number 3, quando a gente chega ao número you won't know that 3, you're there a gente nem sequer sabe que está aí. because we don't know if our test is elections or equality or Porque a what. gente não sabe se o nosso teste são as eleições, a igualdade ou o que é. So we need something to help us. A gente precisa de alguma coisa para nos ajudar. I don't want to make number 2 a specific waymark. Não quero fazer do número 2 um marco específico. You can, Você and it poderia, could be a different waymark depending on the point that you're making. poderia até ser um marco diferente dependendo do ponto que você está tentando fazer. What I want us to see Mas o que eu quero que a gente veja is number 2. é o número 7. When is it? Quando é? Let's answer that. Vamos responder a present. isso. É no presente. When I say today, Quando eu digo hoje, it's not literally today, we know that. não é literalmente hoje, já sabemos disso. So number 2 has to be in the present Então, o número 2 tem que estar no presente and it has to be close to number 3. e tem que estar próximo do número 3. So close Tão próximo that you can see something about 3 already. que você consegue enxergar algo já em relação ao número 3. So it has to be today Então, tem que ser hoje and it has to be close to number 3. e tem que estar próximo do número Otherwise it won't 3. work. Senão, não vai funcionar. And then what you see today E depois, aquilo que você vê hoje is telling you te diz about the future, sobre o futuro, which sounds very similar to 1 que parece bastante similar ao 1 and its relationship to 3. e o seu relacionamento em relação ao 3. So we discussed that. Então, nós falamos sobre isso, What we weren't clear about, mas o que a gente não tinha certeza, which we should already know, que a gente já deveria saber, we have a line, 3 waymarks. temos uma linha, 3 marcos. Where should we have started? De onde a gente deveria ter começado? That's all I drew. Where would you start? De onde We deveríamos didn't do ter it that way because I começado? asked questions. Nós não fizemos dessa forma porque eu fiz perguntas. When we ask questions, we get gaps in our knowledge base. E quando a gente faz perguntas, a gente encontra essas lacunas no nosso So, conhecimento. This is where we should have started. Aqui era onde a gente deveria ter começado. Need some help? Preciso de What is ajuda. this? O que é isso? It's a line. Uma linha. It's a sequence, which É is uma a structure. sequência, The que é uma sequence, estrutura. The structure. Sequência, estrutura.
What is it? What are the two words? What is it a sequence of, or what is it a structure of? É uma sequência ou estrutura do quê? So It's a sequence or the structure of something else. Sequência ou Certo. estrutura de uma outra A repeat? coisa que se repete. Então, So, what repetição. I want is once I draw this, Então, uma vez que eu faço esse and desenho, you need to know this, e vocês precisariam saber isso, is you realize that this is a story. é que a gente se dá conta que isso é uma história. Does everybody know this is a story? Todo mundo sabe que isso é uma história? That's what lines are, stories. É o que as linhas são, It's a story histórias. of what? História de quê? That's what you need to know. What is the story? É isso que você precisa saber. Qual é a história? Otherwise, 1, 2, 3 don't really do much for you. Senão, 1, 2 e 3 nem fazem tanto So para I've called it a você. story. Então, eu chamei isso de What história. else can we call it? Que mais eu poderia chamar? Because people think differently, Porque as pessoas pensam de forma diferente. or sometimes the word story wouldn't be appropriate. E às vezes a palavra história nem seria apropriada. So this line is a story, Então, essa linha é uma história. and another word we might use. E uma outra palavra que a gente poderia usar. Shall? History. História. If someone said history, I'd want to know the history of what. Se alguém disse história, eu quero saber história do quê? And all I need to do is just do that. Tudo que eu preciso fazer é isso. His story. And it's history. So História history dele, que is a seria... story. Isso encaixa no inglês. Se a gente So coloca I'm going to use the word theme. história dele. Mas eu vou colocar aqui tema. What is the theme of this line, or what is the story about? Então, a história é sobre quê? Esse tema é sobre quê? Okay. So we're doing Daniel 3, Estamos falando de Daniel 3, the one we spoke about yesterday. o que nós falamos ontem. You can either, whatever works good for you, you can story or theme, however you conceptualize it. What is this story or this theme? Então, história ou tema, seja como você quer conceitualizar, é sobre o How quê? can we define the story or the theme? Como a gente pode definir a história ou o tema? So the question was, how do we know what the theme or the story is? A pergunta é, como é que a gente sabe qual é o tema ou história? And where are we? E hoje nós In estamos Revelation em Apocalipse 17 17 or 13. ou 13. So we want to look for a theme or a Queremos então story. procurar um tema ou uma história. Yes. Sim. So that's why I said when you have a line, you need to know what the story is or the theme of that line is. Por isso que eu disse, quando a gente tem uma linha, a gente precisa saber qual é o tema ou qual é a história. So it's in your notes because we did yesterday. Está nas Revision. suas notas, porque foi a revisão de ontem. You're looking at your notes. Yeah, you're trying to notes. Good. Someone besides Cobus. Alguém além do Cobis, Who's go ahead with the mic. pode falar, mais com o microfone. Is it power struggle? Uma dificuldade de poder? Again, sorry. Power struggle. Power struggle. Dificuldade Remember we de spoke poder. about that? Lembram que a gente falou Is sobre that what you were isso? going to say, Cobus? Era isso que você ia dizer, Cobis? So we Sim. can call it, we'll start with power struggle. Vamos começar com dificuldade de poder. I'm not going to go into the details of it. Não quero entrar nos detalhes disso. So Elder Shemaine said she thought that the idea of power struggle was Daniel 3. Anciã Ximen disse que ela pensava que essa ideia de
Dificuldade de poder era de Daniel 3. Is she correct? Ela está certa? Yes. Sim. So when we get to the stage where we're at now in our experience, Então, quando a gente chega ao ponto que nós estamos agora, na nossa experiência, it becomes really difficult to know where to start a é study. difícil a gente saber onde começar um estudo. Because what you'll find is most of the time now we'll do it backwards. Porque a gente vê que, na maioria das vezes, agora a gente vai de trás para frente. Because we know the answers. Porque a gente sabe as respostas We're just playing games e a gente está fazendo to fill in joguinhos data. para a gente conseguir preencher a data, a informação que falta. So I said Revelation 17, and she says, I thought we were doing Daniel 3. Eu disse Apocalipse 17, ela disse, eu pensava que a gente estava falando de Daniel 3. So Então, we're worried about the end of the world. nós estamos preocupados com o fim do And is mundo. Daniel 3 about the end of the world? E Daniel 3 é sobre o fim do mundo? No. Não. It's a story about 3 men Há uma história sobre who 3 are homens threatened with death. que foram ameaçados de morte. Revelation is definitely about the end of the world. It tells you Apocalipse, that. sim, é definitivamente sobre o fim do mundo. Fala sobre isso. So we're in Revelation 17. Estamos então em Apocalipse Which verse? 17. Qual verso? Someone said, can you put the verse down, please? Alguém disse, você pode colocar aí o verso, por favor? So I put it down for them. Eu coloquei. They're not going to speak anymore. E agora a pessoa já não fala nada. So we're in verse 5, Nós estamos no and verso we found the 5. word what? E qual foi a palavra que a gente We encontrou? found Babylon. Babilônia. So we start in the book of Revelation. Então a gente começa no livro de Apocalipse. Then we go to Revelation 17. Vamos para Apocalipse Then we 17, go to verse 5, depois para o verso 5 and we see Babylon. e vemos Babilônia. And we say, that's interesting. E dizemos, isso é Babylon died a long interessante, time ago. porque Babilônia morreu há Babylon muito tempo died. atrás. And then you remember E depois a gente in the book lembra, of Daniel, no livro de Daniel, there's something going on in Daniel. que alguma coisa está acontecendo em Daniel. What's going on in Daniel? O que está What's going on? acontecendo em Daniel? So, in Daniel, Então, em she said Daniel, power struggle, sorry. ela disse dificuldade de poder. God says to the king, Deus diz ao rei, what? o quê? What did God say to the king? O que Deus disse ao rei? Mike? Microfone. That Babylon would end. Babylon's Que going to end. Babilônia ia terminar. We all agree with that? Concordamos com And isso? Nebuchadnezzar said, E Nabucodonosor disse, no. não. He said, Ele Babylon's going to disse go right to the end. que Babilônia iria até o fim. And was he correct? Estava certo? Yes, it's Sim, correct. está correto. Revelation 17:5 proves it. Apocalipse 17:5 prova isso. So that's how you get from Revelation back to Daniel. E é assim que a gente vai de Apocalipse até Daniel. That discussion between Nebuchadnezzar and God is chapter 2 and chapter 3. Essa discussão entre Deus e Nabucodonosor é capítulo Chapter 2 2 e is 3. God? No. Chapter 3 is Nebuchadnezzar? Yes. Capítulo 2 é Deus? Não. Capítulo 3 é Nabucodonosor? Sim. So we've got Daniel 2 and 3. Então temos Daniel 2 e 3. God and Nebuchadnezzar? Deus e Nabucodonosor? No and yes. Não e sim. So that's how we get to Daniel 3. Então é assim que a gente chega a Daniel 3. There's a power struggle Há uma dificuldade de between poder two gods, entre dois deuses, God we serve and Nebuchadnezzar.
o Deus que nós servimos e Nabucodonosor, And because Nebuchadnezzar can't touch God, e porque Nabucodonosor não pode tocar it's Deus, going to touch God's citizens. vai tocar ao povo de Deus, seus cidadãos. So there's a power struggle at a human level and at a divine level, if we can say. Então há uma dificuldade a nível pessoal entre Because pessoas Nebuchadnezzar e também is both a divino, human and a God. porque Nabucodonosor é tanto um Deus como um So humano. that's how we get from Revelation to Daniel. E é assim que a gente vai de Apocalipse a Daniel. So as Elder Shemaine just told us, Então, tal como a Ancia Shimen nos disse, it's the beginning that's going to give you the theme, not the end. é o início que te vai dar o tema, não o fim. So there's a power struggle that we've just described. Então, há uma dificuldade de poder, como a And gente descreveu. you've already read Revelation 17, Vocês já leram Apocalipse 17, which was Daniel 3, que era Daniel and you 3, already see a power struggle in Revelation 17. e já dá para ver uma dificuldade de poder em Apocalipse 17. I'm guessing. Eu estou apenas We tentando can look if you adivinhar. want to. Vocês podem olhar se quiserem. If you insist. Se vocês insistem. Um, 16. 16. You didn't ask me what verse it was in chapter 3. Não sabíamos qual era o verso, Ah. nós estávamos no capítulo 3. Okay, I got verse 16 and 17. Ok, eu tenho o verso 16 e 17. There are probably others. Talvez temos No, mais. we're to 14. That's a clear one. Are you happy with 14? Ou então 14, porque está mais So claro, 17, tudo bem? 14. Então, Apocalipse 17, verso There's a power 14. struggle. Vê-se aí mais claramente essa And dificuldade de 16 and poder. 17. Just both E work. depois, talvez 16 e 17 também. Okay, so all of that Então, tudo isso is to show é para the mostrar steps that you take. os passos que a gente toma. And we skipped all of that yesterday. E a gente pulou tudo isso ontem. But all that was built into when Curtis said power struggle. Mas tudo isso estava construído So dentro the daquilo que o theme of Curtis this disse, line dificuldade de poder. Então, o is tema a dessa power linha struggle. é uma dificuldade de poder. You see a power struggle at the beginning and the end, A gente vê essas dificuldades de poder tanto no início como no fim. 1 and 3, 1 e 3. and E number 2. número That's 2. the key. Essa é a chave. So you have to see this power struggle all the way through. Então, a gente tem que ver essa dificuldade de If you poder don't, you've done durante something toda a wrong. história. Porque se a gente não vê, então há algo de errado. And this is close. E isso está perto. And what that does for you E o que isso faz por is the vocês power struggle 3,000 years ago é que a dificuldade de poder doesn't 3 look mil like the anos power struggle atrás at the end. não se parece com a mesma dificuldade de poder do fim. If you want to understand what the power struggle at number 3 is, Se você quer entender qual a dificuldade de poder no número 3, you have to get close to number 3. você precisa se aproximar do número 3 Today, hoje, you have to see what's going on in the world ver o que está acontecendo no mundo. What's going on in the world? O que está acontecendo no mundo? Not literally today, but today, a couple of years ago. Não literalmente hoje, mas alguns anos atrás. Some important things that are going on Coisas importantes que estavam everyone's talking acontecendo about. e que todo mundo está mencionando. Elections, not elections. Eleições, não as eleições. Things that aren't to do with our line. Coisas que não têm que ver com a nossa linha. I'll give you one. Eu vou te dar uma. Climate change. Mudança climática.
So was climate change a big issue? Então, mudança climática era problemático? I mean, it's really serious. É realmente uma Number coisa two, it's séria? happening at number 2. Está acontecendo no número So then you 2. say, Então, depois você diz, number 3, número 3, the Sunday law lei is dominical, about é sobre climate change. mudança climática. So that's why it's important to understand that you have a theme. Por isso é importante você entender que tem um tema. Because if you go to Daniel 3, Porque se vamos para Daniel 3, it's nothing about taking care of the earth. não temos nada falando sobre cuidar da So, natureza. There's several things that are terra. happening. Então, existem várias coisas que estão Give me acontecendo. another one. Me mencionem outra. Loud. Mais alto. Immigration. Imigração. So, immigration is a difficult one Imigração é uma difícil, because you've got immigrants porque a gente fala de imigrantes in Daniel 3. em Daniel 3. So, in the same way I didn't want to do elections, I don't want to do immigration because they're the real ones. Da mesma forma que eu não quero falar de eleições, também não quero falar de imigração, porque esses são, Tell me something são at mais 2 reais. that is the wrong answer. Me diga alguma coisa no ponto Got the número right 2 que ones. seja uma resposta So I'm going to errada put e não a immigration certa. tick. Mas eu vou colocar imigração como September gave certo. that to me. And I'm going to put election E vou colocar aqui eleição. because Cobus gave that to me, but I don't want Foi o those Cobas ones. que respondeu, mas eu não quero falar desses. One more. Mais um. Pandemic. Pandemia. COVID, pandemic. Covid. It's not the beginning. It's not part of the theme. You know it's not the great test. Não está no início, não é parte do tema e sabemos que não é o grande Erase teste. that. Então, It's not number 3. não é o número 3. I'm sorry. Perdão. That was for online. Sorry. Isso era para quem estava online. Another one Outro, in Europe. na Europa. You Começa com war. a guerra. Is it war? A guerra? No. Não. There's no war going on at the beginning. Não há uma guerra no There's a início. power struggle, Há uma dificuldade de poder, but it's not war mas não é uma in the guerra. way we understand war to be. Pelo menos não da forma que a gente entende uma guerra. So you have to get to a place today Então, hoje em dia, a gente precisa chegar a um lugar that the 10 things that are happening in the world, onde há 10 coisas que estão acontecendo no mundo that you pick the right ones. e você escolhe as que são certas. We'll stop here because there are plenty other ones. Vamos parar aí, porque existem várias outras. But I just wanted to show the problem that confronts you. Mas eu só queria mostrar o problema que te confronta. It's not an insult to anybody. Não é um insulto a We're ninguém. at a facility here today, Nós estamos aqui hoje and I think there's about 5 churches scattered around us. e eu acho que ao nosso redor temos talvez umas 5 Online, igrejas. we're in a large facility, and they hire halls at this facility, and there's several church functions going on today. Para quem está online, nós estamos no local onde nós estamos e ao nosso redor estão talvez umas outras 5 igrejas. And they're all happy, E todo mundo está Praising feliz, God. estão adorando a Deus and they all think they've got the truth, e todo mundo acha que tem a verdade. just like us in our little Assim room. como nós que estamos aqui nessa sala pequena. And it's just so easy to get things wrong, E é tão fácil para a and to gente think that errar we know and we have the truth. e we pensar don't. que a gente tem a verdade e não tem. So today, number Então, 2, hoje, no número 2, there's plenty of things happening, várias coisas estão acontecendo and a lot of them are wrong. e muitas delas estão erradas. So that's why it's important to follow these rules.
E por isso é importante seguir essas regras. Okay, so we've got power. Então a gente colocou Number aqui two, dificuldade de poder. E no We número have to 2, find something that's this theme, a gente precisa achar algo que tem que ver com and esse it's tema. not that straightforward to do that. E não é assim tão simples ou direto de It's se easy to fazer. just throw out power struggle and it all looks good, but to get there isn't that easy. É fácil colocar aí dificuldade de poder, mas chegar até lá não é assim tão fácil. What's important O que é to importante understand, para entender we're here. que nós Number estamos two. aqui no número 2. It has to be close to. We have to see. Today's telling you about the future. Tem que estar próximo e nós temos que saber que hoje está falando do futuro. Has to be the right theme. Tem que ser o tema certo. We've got that Nós já entendemos isso, because there's plenty of things going on today. porque temos várias coisas acontecendo hoje em dia. And no, Curtis didn't like this. E embora o Curtis não tenha gostado disso, I'm going to say 2 equals 3. eu vou dizer que 2 é igual a 3. The problem is when I say equals, O problema é que quando eu digo igual, it fixes in your mind because it's so simple. fica na vossa mente porque é algo But we tão know- simples. They're not identical. Mas sabemos que não é idêntico. And the reason why it's important E a razão pelo qual isso é to understand the importante, connection between 2 and 3, entender a conexão entre o 2 e o 3, because 3 has to look like 2. é porque o 3 tem que se parecer com o 2. Going on at number 2? O que está acontecendo no número 2? What's happening at number 2? O que está acontecendo no número 2? Tina? Tina, Question not related to what you asked. eu tenho uma Ah. pergunta, mas não está relacionada ao que você questionou. Let's just finish this bit, if you can remember your question. Vamos terminar então primeiro essa parte What's e happening at depois number vamos para a 2? sua pergunta. O que está acontecendo no número We should all 2? shout out the answer now. Já poderíamos gritar a resposta. Power struggle. Dificuldade de Not trick poder. questions. Não So estou at number fazendo 2, there's a perguntas power struggle. complicadas. Então, número 2, temos uma dificuldade de Now poder. that power struggle has a particular dynamic to E it. essa dificuldade de poder tem uma dinâmica bem particular. Is the dynamic of the power struggle at number 2 Será que essa dinâmica de dificuldade de poder do número the 2 same as number 1? é a mesma do número 1? Put your hands up if it's yes. Levante a mão se a resposta é sim. Online, no one put their hand up. Online, ninguém levantou a mão? It's different, yes? É diferente, Everyone certo? says yes. Todo mundo diz que The sim. power struggle looks different to number 1. Essa dificuldade de poder é diferente no número 1. And we know the power struggle in number 3 is going to be different to number 1. E sabemos que a dificuldade de poder do número 3 vai ser diferente do número 1. And now we have nothing. E agora não temos Because we've nada. got 3 power struggles Só temos 3 dificuldades de poder and we can't connect them. e não podemos conectá-las. So it seems to me, or I'm suggesting, E a mim me parece, ou eu estou that the sugerindo, power struggle at number 2, que a dificuldade de poder do número 2, its relationship to number 3 is what? o seu relacionamento com o número 3 é o quê? It's the same. É o mesmo. We'll call it the dynamics. Vamos chamar a isso de The dynamic dinâmica. of the power struggle at 2, A dinâmica da dificuldade de poder do número 2, which you can see. que dá para ver, That's not prophecy. It's não not é uma prediction. profecia, não é uma predição. It's in the news. Está nas notícias. What you see now O que você vê agora is war. é guerra, It's not climate change. não é uma mudança climática, It's a power struggle mas é uma dificuldade de poder between entre 2 kingdoms. 2 reinos, Kingdom of God, o de Deus kingdom of Satan. e Satanás. Do we agree with that? Concordamos com isso? And that power struggle at number 2 looks very different to number 1.
E essa dificuldade de poder do número 2 se parece bem diferente do número 1. So different that you wouldn't even be able to connect them together. Tão diferente que nem daria para conectá-los. Everybody okay with that? Todo mundo bem com isso? The magic or the key to doing all of this A mágica ou a chave para a gente fazer tudo isso is that number 2 and number 3 are so close together, é que o número 2 e o número 3 estão tão próximos, we'll call it the dynamic. vamos chamá-los de dinâmica. The dynamic of the power struggle at 2 A dinâmica dessa dificuldade de poder no número 2 is the same as the dynamic of the power struggle at number 3. é a mesma dinâmica de dificuldade de poder do número 3. If it's not the same, Não you são haven't got iguais. anywhere. Se não são iguais, então a gente não chegou a nenhum It's lugar. based upon that assumption. É baseado nessa presunção. I want to call it a thesis. Eu quero chamar isso de tese, uma An teoria, assumption is like a guess. porque se a gente vai presumir, seria como tentar adivinhar. The reason why it's not a guess, A razão pela qual não é uma what? presunção. What makes it not a guess? O que faz disso não ser uma presunção? Que a gente não esteja tentando 1 adivinhar. to 3 would be a guess. Do 1 ao 3 seria sim, tentar adivinhar. Why is 2 to 3 not a guess? E do 2 ao 3 não, por quê? Because Por quê? they're close together. Porque estão próximos. We got that? That's the Entendemos key isso? to unlock all of this. Essa é a chave para abrir tudo isso. So, if you want to understand what's going on at the end, number 3, Então, se você quer entender o que está acontecendo no fim, no número 3, has to have the exact same properties as the issue at number 2. precisa ter exatamente as mesmas propriedades que Not no number número one. 2. Não no número But 1. with respect to number 1, there has to be a power struggle. Mas com respeito ao número 1, a gente precisa ter essa dificuldade de poder. And that power struggle E essa dificuldade de poder, at number 2 and number 3, no número 2 e número 3, has to be the same theme as number 1. precisa ser o mesmo tema que no número 1. That all sounds simple, Tudo soa but it simples, depends what subject you want to go to. mas depende de qual assunto a gente quer tratar. Someone said immigration. Aqui alguém disse If you want to imigração. go to immigration, you could do that. Se você quer ir para a imigração, você poderia fazer isso. But if you want to go to number 1 and say, this is not a story about immigration, Mas se você quer ir para o número 1 e dizer, essa não é uma história de this is imigração, a story, essa é uma about- história the great controversy or 2 kingdoms. sobre o grande conflito ou 2 reinos. So number 2 must have that property. Então, o número 2 deve ter essa So number 2, propriedade. you have to see 2 kingdoms at war. Então, no número 2, você precisa ver 2 reinos em conflito. Number 1, Número 1, we could say they're immigrants, podemos dizer que são but they imigrantes, got their citizenship. mas têm a sua nacionalidade. 3 people, yeah. They're citizens. They're actually, I think they're Essas almost 3 princes pessoas, sim. of Babylon now. Seriam quase como os príncipes de Definitely wise Babilônia. São homens sábios, isso And, com and only certeza. Babylonians can take that role. E só os babilônios poderiam tomar So esse now, papel. Então agora It's a power struggle é uma dificuldade de that's poder internal to Babylon. que é interno à Babilônia. So that's why I said you could make an immigration story, but you could also make it not an immigration story. Poderíamos fazer disso uma história de imigração, mas também poderíamos não fazer. Now, if number 3, Então, o número what is number 3, 3? o que é o número 3? It's show you the graphic. Eu vou mostrar o gráfico. What's number 3? O que é o número 3? So I'm just reading out what it says on the board. Leiam o que está aqui no quadro.
Sunday law. Lei dominical. We know the Sunday law. Sabemos que a lei What dominical é que verso? Book, chapter, Livro. verse. Capítulo e verso. Is someone saying something to me? Or, oh, is that translated? Book. Livro. Daniel. Daniel. We've got some technical problem. So good. Switch back in. Click back in. Daniel. Daniel. Battery. Só um pequeno problema técnico. Daniel. Então, Daniel, Are we on the same page? 11. 11, 41. 41. She'll enter also into the glorious land. Vai entrar na countries will be terra overthrown. gloriosa e muitos países vão ser derrubados. So, the Sunday law, Então, a lei dominical, I'm going to do this backwards, vou fazer isso de trás para frente, which is the wrong way, of course. que é a forma errada, claro. Where is this power struggle? Onde está essa dificuldade de poder? Where is the power struggle? At number 3. No número 3, onde está essa dificuldade de poder? The glorious land, Na terra USA. gloriosa, nos Estados Unidos. So number 3 is in the USA. Número 3, então, está nos Estados Unidos. Number 1 is where? Número 1 é onde? In Babylon. Babilônia. I call it the glorious land. Vou chamar isso de terra So the gloriosa. 2 Então, o has to 2 have the same properties. precisa ter as mesmas Has propriedades. to be in a country Precisa ser num país where you have some internal struggle. onde você tem algum tipo de dificuldade interna. And how do we know what country number 3 is? Now we're coming out of that and doing it properly. How do you know what country number 3 would even be? Então, como é que a gente vai saber qual é o país que é o número 3? Agora a gente To está follow saindo all these disso e steps fazendo like we isso did here, it corretamente. said Revelation, it went all the way down. Poderíamos seguir esses passos aqui, Apocalipse, e ir até ao fim, passo a passo. You'll get to the place where you can demonstrate that it's the USA number 3 and it will be the USA number 2. Mas vocês vão chegar a um ponto que conseguem ver que é os Estados Unidos no número 3 e assim também no número 2. We're not going to say something's happening in Timbuktu. Não vamos dizer points que to está something alguma in the coisa USA. acontecendo no tema 2 que nos aponta para os Can't do Estados Unidos. Não podemos fazer So isso. what do we know today? Então, o que que a gente sabe hoje em dia? There has to be a power struggle Temos que ter uma dificuldade de poder between two kingdoms, entre dois reinos, kingdom of God, kingdom of Satan, o de Deus e o de Satanás, has to be happening in the United States e precisa estar acontecendo nos Estados Unidos, internally. internamente. And it's not immigrants that are fighting. E não são os imigrantes que estão So we can lutando. get all of those properties today. Então, hoje em dia, podemos ter todas essas So all you need to propriedades. do Tudo que você precisa before the Sunday fazer law, antes da lei dominical pick up the newspaper, é pegar no jornal, see two kingdoms fighting against each other ver dois reinos lutando contra in the United entre States. si ou contra si. You know, Nos one of Estados them's good Unidos. and one of them isn't. Sabemos que um é bom e o outro não. And once you just get to that stage, E assim que você chegar a esse it ponto, defines isso what number define 3 will be. o que será o número 3. So we could probably all do it if we wanted to right now, which E we se won't. quiséssemos, a gente até poderia fazer isso agora mesmo. And the power struggle. E a dificuldade de poder, And number 3, e o número between 3, these two kingdoms entre esses dois at reinos, 2 levels, em dois níveis, spiritual espiritual and human to human. e de humano para humano. But Nebuchadnezzar is both a human
Mas Nabucodonosor é tanto humano, No, Nebuchadnezzar is a human, então é assim, they're- Nabucodonosor é a humano, god, pensa que é um deus and they're going to fight with a heavenly being and a human being. e vai lutar com um ser celestial e um ser You can get, humano. you can get all of that relatively straightforward. Acho que tudo isso está bem na cara, é bem direto. Just look at it today, É só olhar para isso hoje em dia, which was a couple of years ago. que na verdade é alguns Because- anos atrás. So we all understand that. Então, If we all nós believe we're in the entendemos Sunday law isso. history, this is past when I today. Então, vocês se concordam que estamos na história da lei dominical, vocês sabem que eu estou falando de isso no passado. The reason why this is important A razão pela qual isso é importante is because it gives you the tools to accurately predict what number 3 will look like, what its properties will be. é porque dá as ferramentas para a gente entender quais são as propriedades do número 2. One more point, Um outro ponto, and then I'll open up to questions. Tina had one, if it's e not too depois eu late. vou abrir para perguntas. A Tina tinha uma This pergunta, não power sei se já é struggle at tarde. number 2, Mas essa dificuldade de poder no número it 2 has to have certain properties. precisa ter certas propriedades. Where did it borrow those properties from? De onde emprestaram essas propriedades? I just said borrow, which is not very good, but Eu disse emprestar, o que não é muito bom, mas shout out. podem Number dizer. 1, I heard that. Número 1. It gets the properties from number 1. Pegam essas propriedades do número 1. So, what are some of the properties at number 1? Então, quais são algumas dessas propriedades no número 1? Because the properties at number 2 Porque as propriedades do número they have to be the 2 same as number 1. têm que ser iguais ao número 1. And when you pinpoint the property, E quando a gente aponta para essa propriedade, you'll see its present fulfillment at number 2, dá para ver que é um cumprimento presente do número 2. and that will then dictate or control the property at number 3. It can't be different. Isso vai ditar ou controlar a propriedade do número 3. Não pode ser diferente. Who didn't understand what I just Ou do said? número 2, perdão. Quem não entendeu aquilo que eu disse? Okay, so almost everybody didn't understand. Almost, 2 people didn't understand what I just said. 2 pessoas, pelo menos, não entenderam aquilo que eu disse. Which bit you didn't understand, Regina? Regina, qual foi a parte que você não entendeu? The mic. Use o My microfone. question isn't straightforward. Porque talvez a minha pergunta não Just your tenha last sido tão statement. direta. I didn't Seu- understand. Sorry. O seu último Your last segmento. statement, what you said. The Que last você step. disse agora no Yes, okay. final. Curtis? Curtis? Are you saying that Você está things dizendo que happen in number 2 coisas acontecem no número 2 and it reflects what happened in number 1, e isso reflete o que acontece as no in número 1, it's the same? sendo Yes. que é a mesma And yes to coisa? that. Sim. And then what you're looking for is the same thing in number 3. E depois o que você está buscando é a mesma coisa no número 3. Yes. So what's the Sim. difference? Então qual é a diferença? Why does Between, number 2 become necessary? Por que que o número 2 se torna necessário? because number 3 Porque o número 3 is so far away from number 1, está tão afastado do número 1, you wouldn't be able to see the connection between the two. você não consegue ver a conexão entre os dois. Sorry, yeah, between the two of them. Sorry. Entre esses dois, o 1 e o If you 3. didn't have number 2, Se você não tivesse o número 2. at number 1, question at the back. Ok, temos mais uma pergunta lá Tato. atrás. Tato? Okay. I think I see what's Are you asking me a question now or making a statement or Você está making a questionando statement ou on fazendo what? um fato? on
how 2 is close to 3. Não, But eu we quero can- Well, dizer stop. como She's é not que even o 2 é translating. She perto do stopped. She hasn't even 3. started. Sorry. Start again and just carry on. Comece de novo para ela So poder I traduzir. think I get what's happening. Eu acho que eu entendo o que está acontecendo. For we cannot just say what's going to happen at number 3, A gente não pode apenas ver o que está acontecendo no número 3 by just taking everything that happened in number 1, or ao ver tudo o que so acontece no número number 1. 2 is necessary, Então, o número 2 é necessário, but it has to take its foundations from number 1. mas tem que tirar as fundações do número 1. Then that's when you know that you'll make a correct prediction to number 3. E assim você sabe que consegue então fazer a predição certa no número Yes. 3. Yes. And number one, No número 1, there's a law há uma lei which dictates que dita how to behave. como se comportar. Is that a reasonable É statement? razoável? Posso dizer isso? Some rules Algumas regras that says this is what you are required to do. que dizem é isso que você é requerido a fazer. Did anybody break the rules? Alguém quebrou as regras? I don't mean did they follow it or not follow it. I'm not asking that. Não estou questionando se Does everybody segue ou follow the não. rules? Mas todo mundo segue as regras? Yes. Sim. All follow the rules. Todos seguem as regras. So if we take that idea Se a gente pega nessa ideia and then we bring it to number 2, e a gente traz ao número 2, we say nós there are dizemos rules. que existem regras a ser seguidas. And does everybody follow the rules? Todo mundo segue essas regras? Yes. Sim. So that means E isso significa number 3, que o número 3, in the power struggle, que com a sua dificuldade de poder, one of the characteristics that you will know defines number 3 uma das características que vocês sabem que vão definir o número 3, rules to follow, and it will be yes. as regras seguem So e if vai I ser say um sim. there's rules Então, se eu digo, existem that you regras follow, que você you segue, said yes se você disse or you sim said no, ou não, what other word could we use? que outra palavra poderíamos usar? When we think about law, Quando a gente pensa na lei, legal, legal ou is that how you spell it, illegal? é assim que a gente escreve ilegal? Legal or Legal ou ilegal? that's the question. Essa é a And the pergunta. answer is E a resposta é in the theme of the power struggle, the answer is what at number 1? no tema de dificuldade de poder, qual é a resposta no número 1? Were things done legal or As illegally? coisas foram feitas de forma legal ou ilegal? Put your hands up if it's legal. Levante a mão se é legal. Put your hands up if it's illegal. Levante a mão se é ilegal. Nebuchadnezzar wrote a law Nabucodonosor escreveu uma and lei everybody followed the law. e todo mundo seguiu essa lei. Sorry? Doesn't matter. If you're Não forced to do it, importa. makes no difference. Se você é forçado a fazer, não faz If nenhuma you get the mark diferença. of the beast in your hand or your forehead, you get it. Então você tem a marca da besta na mão ou na testa e Which você a means if you get the seal recebe. of God in your hand or your forehead, you get it. Porque mesmo com o selo de Deus, você a recebe na That's a mão ou different na story. testa é igual. Mas isso é If uma it's história duress or not, it's diferente. still legal.
The boys didn't say, we're going to write some new laws and follow those ones. Os rapazes não disseram, nós vamos escrever regras novas e vamos seguir essas. There'll be one law and everyone's going to follow that law, whether you Há agree or apenas uma disagree with lei it. e todo mundo vai seguir essa lei, quer concordem ou não. Curtis? I know we're out of time. Nós estamos já sem tempo. Just to confirm what you've said, Só para confirmar aquilo que você disse, it was legal for Nebuchadnezzar to make that law. era legal para o Nabucodonosor fazer essa lei. Yes. Yes. Sim? Sim. So I'm going to say legal. Então eu vou dizer legal, That's going to be the controlling theme for this line. e isso vai ser o Where termo today dessa linha, que there's hoje power struggles going on. nós temos dificuldade de poder estar Today, acontecendo, not literally. não de forma literal, mas We've hoje. got some modeling of what that power struggle is. We've already described that. Já descrevemos com modelos com o que se parece essa dificuldade de poder. Ruler to God, ruler to human, or subjects. Governador para Deus, governador para o humano ou assuntos. Is it legal or illegal? É legal ou ilegal? Has to be legal. Tem que ser legal. And therefore, E assim sendo, because we're so close to number 3, porque estamos tão próximos do número 3, whatever the power struggle at number 2 is, seja qual for a dificuldade de poder no número 2, that is being managed legally, está sendo lidada de forma the legal. same power struggle, the power struggle has to be identical, A mesma number three. dificuldade de poder que tem que ser idêntica no and it número has to have the 3 same properties. e tem que ter as mesmas propriedades. I'm suggesting, not the only Eu estou I'm sugerindo, suggesting, this is how you get the properties of number 3. é assim que você consegue as propriedades do número 3. The better you are at this, Quanto melhor você se torna nisso, the more guesswork you take out. mais trabalho de adivinhar você tira. Methodology takes away assumptions. A metodologia remove as presunções. So, what was your question, Tina? I may or may not answer it. Tina, qual é a sua you pergunta? still Talvez eu remember. responda ou não, se você ainda lembra. I was asking about the power struggle. Eu queria saber sobre I essa was asking dificuldade de poder. About the power struggle. Is it between the God and the people or É the subjects? sobre Deus e as Nebuchadnezzar. pessoas, ou esse Or assunto de between two kingdoms Nabucodonosor, of this earth? dois reinos desse mundo? The power struggle, depending on the story you're telling, Essa dificuldade de poder, dependendo da história que você está contando, is the great controversy é uma grande controvérsia between Satan and God, entre Satanás e Deus, Satan's agents os agentes de Satanás and God's agents. e os agentes de Deus, It's between Nebuchadnezzar e aí entre and Nabucodonosor God, e Deus, and it's between Nebuchadnezzar e também Nabucodonosor and the citizens or the subjects. e os So cidadãos. in our specific story, it's this. Então, na nossa história específica é isso. So the king Então, o rei is fighting against God está lutando contra Deus and controlling the citizens in a way that isn't controlando de right, or certa fighting against forma citizens. os cidadãos de uma forma que não está correta. You could just get that and develop it further and further, and it Você just gets closer poderia, and closer to the answer. você poderia pegar nisso, desenvolver cada vez mais e isso ia chegar próximo da resposta. Because God, there's only, when I say that, I don't mean literally there's only one God. There's only one side when it comes to the fight for God, with God. Porque eu não quero falar disso de forma literal, mas há apenas um lado nessa luta com Deus. There's two types of citizens, aren't there? Temos dois tipos de cidadão, certo? Citizen 1 Cidadão and 1, Citizen 2. cidadão 2. Citizen 1 will bow O 1 vai se curvar and Citizen 2 refuses. e o 2 não. That's the power struggle.
Essa é a dificuldade de poder. So we're seeing the same properties in number 2. Então, a gente vê essas mesmas propriedades no número 2. That's a question. É uma pergunta. Yes, Sim. but yes is too simplistic Mas dizer que sim é muito simples. because you have to trust everything I've just got on the board there. Porque você teria que apenas confiar em tudo que eu coloquei I'm not aqui no proving it. quadro. Eu não estou provando. But that I hope that answers your question. Mas eu espero que isso responda à sua pergunta. So would it be fair to say that in Daniel 2, Nebuchadnezzar has this dream, Seria justo dizer que em Daniel 2, Nabucodonosor tem poder? and he's currently Não, tem king esse of a sonho, kingdom that perdão. operates in a specific way? E ele é rei de um reino que opera de uma forma específica. So we can just call that kingdom 1. Poderíamos chamar a isso reino 1, Because it operates in a specific way. porque funciona de uma forma Because it específica. operates in a specific way. And then we get to Daniel 3, Depois vamos para Daniel and he 3, says, I want to operate in a different way. e ele diz, eu quero And because he changes the way funcionar the de uma kingdom forma operates, diferente. E como ele vai mudar a forma como o reino funciona, it's a new kingdom. há um novo reino, So kingdom 2. reino 2. And so the struggle, I appreciate you said it's between Nebuchadnezzar and the citizens, E eu entendo que você tenha dito que essa dificuldade é entre Nabucodonosor e os cidadãos, but could you see it as a power struggle between two kingdoms? mas será que dá para ver uma dificuldade de poder entre It's a dois bit reinos? difficult because Nebuchadnezzar is the same person, Eu sei que é um pouco difícil porque Nabucodonosor é a mesma pessoa, but if you just see it as him wearing two hats. mas se a gente conseguir See it as him imaginá-lo wearing two usando dois chapéus. My answer to your question A minha resposta à sua pergunta is that this is your study number 1 é que esse é o seu estudo, in a couple of days that you're going to do. em primeiro lugar, que você vai fazer daqui a alguns dias. I don't think the group here Eu não acho que o grupo aqui know sabe that Nebuchadnezzar rules Babylon differently between chapter 2 and chapter 3. que Nabucodonosor reina de forma diferente do capítulo 2 para o capítulo 3. I don't know if they all have a consciousness of that. Não sei se todo mundo está consciente disso. So you'd have to show that. Então você precisa demonstrar isso. Okay? I want to thank everybody. Então eu quero agradecer a todo Let's close mundo. with prayer. Vamos encerrar com uma oração. Holy God, we thank you Deus Santo, nós te agradecemos that you've guided and directed us through this hour. porque nos direcionaste e guiaste nessa I thank última you hora. that you have taught me, Agradeço por me teres ensinado and I pray that each of us have been benefited and blessed. e oro que cada pessoa tenha sido beneficiada e abençoada. May each of us remember the sacredness of this day, Que cada pessoa lembre da forma que esse dia é sagrado as we enjoy each other's fellowship. ao aproveitarmos a presença entre In nós. Jesus' name we pray. Em Amen. nome de Jesus oramos. Amém.